Vamos lá, pessoal. Eu sei que eu tinha colocado lá no grupo que ia apresentar um material aí sobre formalização de pessoa jurídica e custo estrutural. Só que eu achei muito relevante falar sobre esse assunto primeiro. Home office, coworking, sala privativa. Tá? Vantagens e desvantagens. É um assunto de extrema relevância, inclusive para definir a forma como você vai iniciar a sua atividade. Essa imagem, ela por si só já fala, né? Ela demonstra aí uma clara, olhando pela ótica do deslocamento, um claro tumulto, né? Na hora de você sair de casa para ir trabalhar. Seja numa sala privada, seja num ambiente coworking, você tem que sair de casa. Então, inevitavelmente, você tem que se deparar com o trânsito caótico do Rio de Janeiro, inevitavelmente, você tem que se deparar com o transporte público lotado. Né? E aí, com isso, o, aumenta seu custo, porque se você for de carro tem que pagar gasolina, se você for de transporte coletivo tem que pagar pela tarifa do transporte. E no home office não tem nada disso, né? No home office a gente sabe muito bem que esse tempo que a gente gasta no deslocamento, a gente pode usar de uma forma muito melhor. Ou descansando, dormindo até um pouco mais tarde, ou fazendo uma atividade física, enfim. É um grande ganho de qualidade de vida que, sinceramente, não tem preço. Né? Então, às vezes, tem pessoas que moram distante do local de trabalho, que demoram entre uma hora e meia para ir, e uma hora e meia para voltar. Isso tudo se transforma em sono, em, em atividade física, enfim, qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Na questão da alimentação, quando a gente trabalha fora de casa, a gente se depara com o quê? Com necessidade de economizar, né? Então a gente não pode ir sempre a bons restaurantes, comer o que deseja. Então muitas vezes a gente se socorre a um fast food, é, uma, um prato feito, né? Aquele prato feito gigante que você come e aí depois seu organismo acaba se acostumando a comer aquela quantidade e você, quando você vai ver, você está com sobrepeso. Né? E em casa não. Em casa a gente tem sempre uma comida fresquinha, feita por você ou por qualquer outra pessoa da sua família, ou alguém que ajude dentro da sua casa, enfim. É, a alimentação também é um fator positivo para quem trabalha em casa, sem dúvida nenhuma, né? Além do custo que não tem comparação. Mas nem tudo são flores, né? O trabalho em casa, ele tem alguns problemas. Entre eles é a questão do foco, né? Quando você está em home office, muitas coisas te tiram do foco. Né? Se você tem filhos em casa, quem tem filho em casa sabe disso. É, problemas que acontecem dentro da sua casa, que você normalmente resolveria no final de semana ou no feriado, você acaba resolvendo durante o seu expediente de trabalho. Se você está em casa, o seu marido ou a sua esposa acha que você pode resolver tudo, né? Então uma compra que tem que fazer no mercado, uma, uma reunião no colégio do filho, uma, um ventilador que quebrou, que tem que resolver, enfim, todas essas atividades que você normalmente ou delegaria para um terceiro ou faria apenas nos seus momentos de folga e feriado, você acaba fazendo no seu horário de trabalho e o que tira o seu foco. Né? As rotinas domésticas inevitavelmente passam a ser um transtorno também, porque você tem que comer, você tem que alimentar seu filho, você tem que limpar sua casa, né? E aí, pelo fato de você estar em casa, você acaba dispensando, às vezes, um empregado que você tinha te ajudando, porque é um custo que você acaba querendo economizar.
né? Então, pode ser um fator que, se você não souber controlar, você acaba prejudicando sua rotina no trabalho de home office, né? Rotinas de manutenção existem também em, em salas privativas, é, porque você também tem. Não adianta você montar a sua sala e não limpar, e não comprar um papel higiênico, não comprar um café. Né? Então existem essas rotinas também, né? É, que existem também, que existiriam também no home office, mas não existem, por exemplo, no coworking, né? Onde isso tudo já é pensado pelo dono do estabelecimento, que já vai providenciar material de copa, material de limpeza, o próprio serviço de limpeza é feito por eles. Então, essa questão de rotina de manutenção no ambiente de coworking é um ponto positivo, né? A questão da privacidade e da personalização, eu quis trazer também esses tópicos, porque quando você trabalha em home office, algumas pessoas erram no seguinte sentido: de querer atender também o seu cliente na sua casa. Não faça isso, né? Não faça isso, porque não é salutar você levar o seu cliente para dentro da sua intimidade, para dentro da sua privacidade, né? A não ser que você tenha um ambiente de home office fora da sua casa. Você tem uma casa e na frente da sua casa tem uma garagem onde você adaptou e fez um escritório. Então, eu não vou nem considerar que isso seja um home office, eu vou considerar que isso seja uma sala privativa, né? Então, nessa hipótese, você tem uma sala privativa. Agora, fugiu disso, não atenda nunca um cliente dentro da sua casa, né? Para isso, nós temos as alternativas de atendimento junto às sedes da OAB, né? Na OAB da Leopoldina, por exemplo, nós temos lá 5 salas para atendimento ao cliente que devem ser usadas por vocês, são gratuitas, né? São refrigeradas, tem computador, tem internet de alta velocidade, então vai dar um atendimento de excelência, sem qualquer problema para o seu cliente, né? Nos ambientes de coworking também existe, apesar de você, eu estou usando o coworking apenas da estrutura do trabalho em ambiente compartilhado, tá? Mas em empresas de coworking você também tem a opção de ter sala privativa, mas eu vou usar só a ideia mesmo do coworking em ambiente compartilhado. Lá, você no seu dia a dia, você está lá trabalhando com outras pessoas, em diversos segmentos do teu lado. Mas quando você vai marcar com seu cliente, existem salas de reunião privativa também. Então você não perde essa privacidade, né? É certo que em alguns ambientes de coworking, as salas de reunião elas são com blindex, né? Então não tem uma... O seu cliente fica meio que exposto ali na reunião. Não que as pessoas ouviriam a conversa de vocês, mas tem pessoas que não gostariam nem de ser vistas assim por outras pessoas. Então, isso é um ponto negativo normalmente nos ambientes coworking, né? E que não seria um ponto negativo, por exemplo, no home office, se você tiver esse atendimento lá numa das estruturas da OAB, que são privadas, com ambiente fechado, né? E na sala privativa, sem dúvida nenhuma, isso é um ponto positivo, né? A questão da privacidade e principalmente da personalização, né? Quando você monta uma sala de reunião, você atende aquele cliente dentro da estrutura que você planejou, né? E aquela estrutura, ela vai ter a sua cara, ela vai ter a parede decorada do jeito que você quiser, a cor que você quiser, o mobiliário que você quiser, então ela vai ter realmente uma identidade que você não vai conseguir obter num atendimento home office em uma sala compartilhada da OAB, por exemplo, ou em um atendimento coworking em uma sala de reunião daquela estrutura, tá? Então tem esse ponto positivo no caso da, das salas privativas, mas que deve ser pesado se isso aí para você é tão importante, porque gera sem dúvida nenhuma um custo maior que a gente vai falar daqui a pouco, né? E a questão do network, né? Aí, sem dúvida nenhuma, o ponto positivo vai para o ambiente coworking, né? Que
quando você está trabalhando com outros profissionais de outras áreas, inevitavelmente você cria laços, cria amizades e oportunidades, consequentemente. Então, isso é um ponto positivo num trabalho em coworking, né? É, num trabalho em home office, por exemplo, você acaba ficando um pouco solitário nessa questão. Você acaba não tendo como, no seu dia a dia, conversar com outras pessoas, trocar ideias, mesmo que não sejam da sua área, porque ali você está sozinho, né? É você e você dentro da sua estrutura da sua casa, né? E a mesma coisa acontece numa sala privativa se você não tiver outras pessoas trabalhando com você, né? Se você não tiver sócios, por exemplo, ou outros empregados trabalhando dentro da sua estrutura, você também vai ter um problema de networking, é, porque você vai ter só uma estrutura, mas não vai ter pessoas, né, para trocar, para conversar. E aí eu trouxe um mapeamento mais ou menos, cara, de uma estrutura básica, tá? É, de uma sala privativa, de um coworking e de um home office, tá? O objetivo aqui é o básico, né? Não é, existem muitas variáveis em relação a isso aqui. Mas eu quis trazer assim o elementar, aquilo que eu acho, dentro da minha humilde opinião, o que é necessário minimamente em cada estrutura, né? Então, assim, começando pelo ambiente privativo, a gente tem aqui uma necessidade, um custeio, né, de aluguel, condomínio, IPTU, taxa de incêndio, material de limpeza ou uma empresa que vai limpar a sua sala, material de copa, higiene, despesa de deslocamento, despesa de alimentação, despesa de estacionamento, né? E despesa elétrica de internet. Tá? Eu vou parar por aqui, porque aqui eu tenho essa despesa certamente em uma sala privativa. Tá? Mas quando a gente olha, por exemplo, numa, num ambiente coworking, a gente reduz bastante. Não que reduza, né? A gente, vamos dizer assim, desburocratiza bastante algumas questões que são exigidas numa sala privativa, né? No ambiente coworking, você paga uma taxa fixa, né, que normalmente não é tão alta para você ter o direito de ir até o local e, naquela estrutura compartilhada, fazer o seu, trabalhar, né? Realizar a sua carga horária de trabalho diária naquele ambiente, né? Então você vai ter ali uma mesa, normalmente compartilhada com outras pessoas, dentro daquele ambiente, vai levar o seu notebook e vai trabalhar. Tem gente que se sente confortável com o trabalho nessa modalidade, e tem gente que não se sente tão confortável, porque, querendo ou não querendo, você acaba perdendo foco, às vezes, com uma conversa colateral, né? E às vezes você precisa de realmente tá mais focado no seu trabalho, e isso pode perder um pouco do seu foco, sim, tá? Mas é uma estrutura que ele te cobra um valor único, não exige, por exemplo, a diferença entre um escritório individual e um coworking está, por exemplo, num contrato de locação, onde você tem um contrato de 30 meses numa sala privativa, e no coworking você não quer mais estar naquele ambiente, você simplesmente rescinde seu contrato e passa a não ter mais aquele custo, não tem mais aquela obrigação contratual, né? Mas também tem que se deslocar, tem que sair da sua casa para ir até o local. Então tem também os custos de deslocamento, também tem os custos de alimentação, de estacionamento se você for de carro, né? Mas não tem que pagar a eletricidade, porque já está embutido no preço, não tem que pagar o IPTU, condomínio, taxa de incêndio, material de limpeza, enfim, todas essas outras coisas, internet, todas essas outras coisas, né? Então, existe sim um barateamento na sua estrutura, mas ainda existe um custo para isso, né? Principalmente em relação a essas questões aqui de deslocamento, conta bastante alimentação. E o ambiente home office é o que é de bom, né? Em termos de custo. Por quê? Porque ali você não tem
você já paga para morar em algum lugar, né? Por óbvio. Então você não tem que se preocupar com um novo aluguel, com um novo condomínio, um novo IPTU, uma nova taxa de incêndio, nada disso, né? E hoje, com a evolução da tecnologia e principalmente com a questão da pandemia, nós aprendemos a trabalhar as ferramentas evoluíram para que proporcionassem um trabalho de casa com mais facilidade. Hoje os tribunais os processos são eletrônicos, muitas conversas com clientes podem ser feitas por videoconferência, né? Então é muito possível e muito desejável, inclusive, principalmente no início, que a gente tenha essa economia desse custo é, estrutural, né? Porque pesa, sim, pesa bastante. Depois eu vou fazer até uma apresentação mais detalhada sobre isso. A energia elétrica, ela tem um aumentozinho, sim, porque seu computador vai ficar ligado mais horas, né? E num dia mais quente você provavelmente vai querer ligar o ar-condicionado, o seu ventilador vai ficar ligado por mais tempo, tem um aumento de custo de energia, mas nada que seja também absurdo, né? A internet, ninguém mais vive sem internet, então você já vai ter uma internet em casa, não tem um custo de uma nova internet, né? Telefone é necessário, papelaria também, como em qualquer outra coisa, e daqui para baixo a, nada muda em relação à estrutura, né? Ou seja, é recomendável que todo mundo tenha um marketing, é recomendável que todo mundo contrate um contador ou uma plataforma contábil, é recomendável que os advogados tenham um software para gerir os seus processos e suas finanças, e é recomendável que o advogado tenha ferramentas que facilitem o seu dia a dia, como pesquisas de jurisprudência, doutrina, bibliotecas virtuais, entre outras coisas. Não que seja obrigatório, mas é recomendável. Tá? Depois eu vou fazer o material dando dicas mais profundas sobre esses itens aqui. E aquelas despesas são as despesas ordinárias, né? As despesas que acontecem inevitavelmente todo mês. E essas aqui são as despesas extraordinárias. São aquelas que não acontecem sempre, né? Você normalmente vai ter uma vez ou periodicamente. E que são livros que a gente tem que comprar durante nossa trajetória laboral, são a identidade visual, para a gente criar aí nossa identidade visual, nosso site, nossos cartões de visita. E se você vai montar uma sala, você tem que comprar computador. Se você vai trabalhar de casa, provavelmente você já tem seu computador, né? Mas se não tiver, você tem que adquirir, enfim, isso tudo é um custo. E o que muda aqui é a questão do mobiliário, né? Se você está trabalhando em casa, provavelmente você vai adaptar aí uma mesa que você já tem, alguma coisa, ou no máximo você vai comprar alguma coisa nesse sentido, mas não tem um custo tão grande como mobiliar, por exemplo, uma sala privativa, onde você vai ter que comprar sua cadeira, a mesa de trabalho, a mesa de reunião, as cadeiras de reunião, a cafeteira, enfim, todo uma divisória, todo o mobiliário mínimo para você ter o armário, o arquivo, enfim, para você trabalhar. E no ambiente coworking você, obviamente, não tem esse custo também. Então é isso, gente. Eu quis realmente dar uma palavrinha com vocês rápida sobre essa diferença de estrutura, né? Essas três estruturas que eu enxergo hoje como estruturas possíveis de se trabalhar. Tá? É lógico que cada um vai se sentir mais confortável em um determinado tipo de ambiente, e isso aí é uma questão realmente muito particular e pessoal, mas é sempre recomendável que você analise o momento que você está vivendo. Né? Será que é necessário eu ter o gasto de uma sala privada, ou eu posso trabalhar em home office nesse momento e fazer uma gordurinha para pensar nisso depois? Será que eu preciso realmente pensar nisso depois, ou eu posso simplesmente trabalhar sempre num ambiente de home office e estreitar laços de amizade e de network de uma outra forma? Tá? Fica aí essa dica para vocês, e aí até a próxima dica. Forte abraço, espero que vocês gostem e
É isso. Tchau, tchau.